Por incrível que pareça, o presidente socialista do Chile condenou as repressões e violações dos direitos humanos implementadas por Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, que parabenizou Lula após sua vitória nas eleições. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em um discurso no Senado do México, no dia 24 de novembro, o atual presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que os latinos-americanos não podem se omitir sobre as terríveis violações de direitos humanos na Nicarágua e ainda fez denúncias sobre as condições dos presos políticos na região. Ainda, em referência ao acolhimento do governo mexicano para com os exilados chilenos, ele disse, abre aspas, aprendemos que quando direitos humanos são violados nos povos da América Latina, não se pode ficar calado. Sinto que bate em nosso coração latino-americano a solidariedade que o México teve conosco, fecha aspas. E acrescentou, se referindo ao Haiti, abre aspas, não podemos olhar para o lado diante da crise que o Haiti está vivendo. Não podemos olhar para o lado diante dos presos políticos na Nicarágua, fecha aspas. Seu discurso vai em oposição ao silêncio de muitos líderes da esquerda latino-americana, inclusive do próprio presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, além de Maduro, Lula, Alberto Fernández e uma série de políticos da esquerda democrática. Apesar de várias entidades internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, estarem se manifestando contra a opressão às liberdades individuais na Nicarágua, o governo mexicano se nega a reconhecer as violações aos direitos humanos perpetradas por Daniel Ortega, como se nada estivesse acontecendo. Já aqui no Brasil, nem precisamos mencionar que Lula foi parabenizado pelo ditador na Nicarágua após ter vencido a eleição presidencial, além de outro ditador bem conhecido, Nicolás Maduro da Venezuela. E todas as figuras da esquerda, desde cantores e artistas até intelectuais, jornalistas e os jovens progressistas e idiotas úteis que diziam estar combatendo o fascismo imaginário sob o governo Bolsonaro, ignoram qualquer autoritarismo que venha da esquerda política. Baita hipocrisia. Não é de hoje que o governo ditatorial da Nicarágua está violando direitos humanos e atacando qualquer tipo de dissidência e liberdade de expressão. Em novembro, a ditadura da Nicarágua, através do Ministério do Interior, fez o cancelamento dos registros de personalidade jurídica de outras 100 ONGs, chegando ao total de 3.026 em organizações desse tipo que passaram a serem vistas como ilegais, através da ótica despótica do regime de Ortega. Desde 2018, Maria Amélia Coronel, que é a ministra do Interior da Nicarágua, foi quem aprovou a ilegalização de todas essas 100 ONGs, sendo entre elas 91 nacionais e 9 estrangeiras. Seu decreto foi publicado no Diário Oficial, La Gaceta. Claro que o governo autoritário vai dar suas desculpas ao banir as ONGs. Segundo o próprio Ministério do Interior da Nicarágua, essas 91 ONGs nacionais estariam abandonadas ou teriam descumprido suas obrigações legais, como a não prestação de contas sobre seus conselhos de administração, e também as demonstrações financeiras por períodos entre 3 e 19 anos, além de outros dados sobre a identidade e origem de todos os seus membros e doadores. Oras, num governo repressivo e violento que prende pessoas arbitrariamente, faz todo sentido que essas ONGs ocultem informações sobre a identidade e origem de seus respectivos membros, até mesmo para a proteção da vida dessas pessoas. Tem que ser muito alienado ou imbecil para acreditar na justificativa de um governo autoritário como o de Daniel Ortega. Em relação às ONGs estrangeiras, sendo 3 da Espanha e 3 dos Estados Unidos, elas também tiveram seus registros cancelados sob uma alegação genérica de que teriam sido abandonadas e que não cumpriam suas obrigações por períodos de 2 a 21 anos. Realmente, governo de esquerda só gosta de ONGs quando essas beneficiam de alguma forma seus líderes políticos, seja com alguma forma de captar recursos e praticar corrupção ou de usar certas políticas para ampliar seu controle e beneficiar suas agendas. Mas, quando as ONGs tentam ser independentes e passam a ir contra as vontades autoritárias dos socialistas, aí não podem. Devem ser sumariamente banidas do país. Da mesma forma que os esquerdistas só gostam da imprensa quando esta se torna apenas um veículo de propaganda de seus governos autoritários e hipócritas,
No entanto, quando jornalistas atuam de forma profissional e independente e passam a criticar os erros e desmandos dos políticos de esquerda, bem, estes passam a defender censura e regulamentação dos meios de comunicação. Em relação ao número total de ONGs que foram ilegalizadas na Nicarágua, cerca de 2.902 perderam seus registros até março deste ano, de acordo com o relatório de 18 organizações que fizeram uma denúncia numa audiência pública à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O teor da denúncia revelava uma situação de extrema e sistemática violação da liberdade de associação e do direito de defender os direitos humanos na Nicarágua, devido ao fato de que, em 2018, milhares de nicaragüenses foram protestar contra uma política de reforma previdenciária feita pelo governo de Ortega. Essa tensão social tinha aumentado de intensidade, se transformado num movimento que pedia pela renúncia do ditador, que acabou reagindo com brutalidade. E devido a esse episódio, os aliados de Ortega alegam que essas ONGs que foram banidas estavam usando seus recursos visando a derrubada do ditador. Caso isso seja verdade, parabéns às ONGs. Nada mais justo que lutar pela liberdade de um povo quando esta é ameaçada por um socialista sem escrúpulos. É importante contextualizar aqui que a atual crise política e social que está em vigor na Nicarágua é fruto de tudo o que aconteceu em 2018 e acabou sendo agravada devido às estranhas eleições gerais de 7 de novembro de 2021, quando Ortega foi reeleito para um 5º mandato, sendo o 4º consecutivo e o 2º junto de sua esposa como vice-presidente, além do fato de que seus principais concorrentes estavam ou exilados ou presos. Não é para menos que as revoltas e resistências contra um governo tão autoritário estejam acontecendo. E é sobre isso tudo que a esquerda latino-americana se cala, sobre um governo verdadeiramente fascista que usa da lei para prender e perseguir qualquer adversário político, mas que é elogiado e admirado por Lula, enquanto o beautiful people da classe artística e os jornalistas hipócritas da Rede Globo nada falam. Esse ditador fascista chamou Lula de irmão e companheiro em uma carta escrita após sua vitória sobre Bolsonaro no 2º turno. Ele escreveu, abre aspas, com grande alegria celebramos sua merecida vitória, pedindo a Deus que lhe dê saúde, força e muito carinho para construirmos juntos e incentivarmos o futuro de seu grande país, o bem-estar das famílias e continuarmos contribuindo para a busca da paz no mundo. Fecha aspas. Que piada. Pois é, a maravilhosa democracia da esquerda, ou melhor, democracinha, é só nas cartas e nas suas historinhas, porque na prática eles aparelham o judiciário e até a ala militar para criar uma dominância política de viés fascista, antidemocrática e antirrepublicana. Esperamos sinceramente que o povo brasileiro esteja antenado no que tem acontecido, não só na Nicarágua, mas também sobre o recente episódio no Peru, que terminou com a tentativa fracassada de golpe pelo socialista Pedro Castillo, para que possamos resistir a qualquer avanço autoritário dessa esquerda insana que está há décadas roubando o povo brasileiro e que não se arrependeu nem um pouco de seus crimes. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!